O registro escrito da história humana ocupa apenas os últimos 10 segundos do ano cósmico. Agora, veremos de perto quem eram nossos ancestrais. Uma simples circunstância química levou a um dos grandes momentos na história do nosso planeta. Havia muitos tipos de moléculas na sopa primordial. Alguns foram atraídos pela água por um lado e repelidos por ela por outro. Isso os uniu em uma minúscula concha esférica anexa, como uma bolha de sabão que protegia o interior. Dentro da bolha, os ancestrais do DNA encontraram um lar e surgiu a primeira célula. As plantas minúsculas levaram centenas de milhões de anos para evoluir liberando oxigênio. Mas esse ramo não levou a nós. As bactérias que respiravam oxigênio levaram mais 1 bilhão de anos para evoluir. De um núcleo nu, uma célula desenvolvida com um núcleo dentro. Algumas dessas formas, parecendo amebas, finalmente levaram as plantas. Outras produziram colônias com células interiores e exteriores, realizando funções diferentes. Virando um pólipo preso ao fundo do mar, filtrando comida da água e desenvolvendo pequenos tentáculos para dirigir a comida até uma boca primitiva. Este nosso humilde ancestral também levou a animais guarnecidos com peles espinhosas com órgãos internos, incluindo a nossa prima, a estrela do mar. Mas nós não viemos da estrela do mar. Há cerca de 550 milhões de anos, os filtros alimentadores desenvolveram fendas para guelras, que eram mais eficientes em filtrar partículas de comida da água. Um ramo evolutivo levou aos enteropneustos. Um outro levou a uma criatura que nadava livremente no estágio larval, mas quando adulta ainda estava firmemente ancorada ao fundo do mar. Alguns viraram tubos-ocos vivos, mas outros mantiveram as formas larvais através do ciclo vital e viraram adultos que nadavam livremente com algo parecido com uma espinha dorsal. Os nossos ancestrais agora, há 500 milhões de anos, eram peixes sem maxilares com filtros alimentadores, um pouco parecidos com lampreyas. Gradualmente, esses peixes minúsculos desenvolveram olhos e maxilares. Os peixes então começaram a devorar uns aos outros. Quem conseguia nadar rápido, sobrevivia. Quem tivesse maxilares para comer, agora podia usar as guelras para respirar o oxigênio na água. Foi assim que surgiram os peixes modernos. Durante o verão, alguns pântanos e lagos secaram. Então, alguns peixes desenvolveram um pulmão primitivo para respirar ar até chegarem às chuvas. Seus cérebros estavam ficando maiores. Se as chuvas não vinham, era útil poder seguir até o próximo pântano. Essa foi uma adaptação muito importante. Os primeiros anfíbios se desenvolveram ainda com uma cauda tipo peixe. Os anfíbios, como os peixes, botavam seus ovos na água onde eram facilmente comidos. Mas então uma nova invenção excelente apareceu. O ovo de casca dura, posto na terra onde não havia predadores. Os répteis e as tartarugas são dessa época. Muitos dos répteis que saíram do ovo em terra jamais voltaram para a água. Alguns viraram os dinossauros. Uma linhagem de dinossauros desenvolveu penas, úteis para voos curtos. Hoje, os únicos descendentes vivos dos dinossauros são as aves. Os grandes dinossauros evoluíram ao longo de outro ramo. Alguns foram os maiores carnívoros que já existiram. Mas há 65 milhões de anos, todos eles morreram misteriosamente. Enquanto isso, os precursores dos dinossauros também estavam evoluindo em uma direção diferente. Criaturas pequenas e apressadas, com os filhos crescendo dentro do corpo da mãe. Depois da extinção dos dinossauros, muitas formas diferentes se desenvolveram. Os jovens eram muito imaturos ao nascerem nos marsupiais, o vombate, por exemplo, e nos mamíferos. Os jovens tinham que ser ensinados a sobreviver. O cérebro ficou maior ainda. Uma coisa parecida com o musaranho foi o ancestral de todos os mamíferos.
Uma linhagem foi para as árvores, desenvolvendo a destreza, visão estéril, cérebros maiores e uma curiosidade sobre o seu ambiente. Alguns viraram babuínos. Mas não é essa a linhagem até nós. Os macacos e os humanos têm um ancestral comum recente. Osso por osso, músculo por músculo, molécula por molécula, quase não há diferenças importantes entre os macacos e os humanos. Ao contrário do chimpanzé, os nossos ancestrais andavam eretos, liberando as mãos para empurrar, segurar e experimentar. Ficamos mais inteligentes, começamos a falar. Muitos ramos colaterais da família humana se extinguiram nos últimos milhões de anos. Nós, com nossos cérebros e nossas mãos, somos os sobreviventes. Há uma ameaça contínua que se estende daquelas primeiras células até nós. Vamos vê-la de novo, comprimindo 4 bilhões de anos de evolução em 40 segundos. Estas são algumas das coisas que as moléculas fazem depois de 4 bilhões de anos de evolução. Nós, às vezes, representamos a evolução como as ramificações sempre crescentes de algum tronco original, com cada ramo aparado e cortado pela seleção natural. Cada planta e animal vivos hoje tem uma história tão antiga e ilustre quanto a nossa. Os humanos ficam em um ramo, mas agora nós afetamos o futuro de cada ramo desta árvore de 4 bilhões de anos de idade. Que encantadoras são as árvores! A espécie humana cresceu nelas e à volta delas. Nós temos uma afinidade natural com as árvores. As árvores fazem a fotossíntese, elas colhem a luz do sol, elas competem pelos favores do sol.